E aí, galera Cruz Maltina? Chegou a hora de mais um vídeo recheado de informações quentes sobre o nosso amado Vascão. Mas antes de começarmos, não esqueçam de se inscrever no canal e dar aquela força com o like, hein? Vamos lá conferir as últimas notícias fresquinhas do nosso amado clube. A estreia de Fernando Diniz no comando do Vasco da Gama, em solo argentino, acabou sendo marcada por mais um capítulo amargo na crise que assola o clube. A equipe carioca, que vinha de uma derrota expressiva diante do Puerto Cabello na última rodada, carregava consigo não apenas a necessidade de uma resposta imediata dentro de campo, mas também o peso de uma instabilidade institucional e emocional que tem comprometido o desempenho coletivo. Contra o Lanús, de Maurício Pellegrino, o Vasco novamente demonstrou fragilidades preocupantes, especialmente no aspecto organizacional e na falta de sincronia entre os setores do time. O resultado, longe de amenizar a situação, apenas aprofundou as incertezas sobre a capacidade de reação da equipe no curto prazo. Desde os primeiros minutos, ficou claro que o desafio seria mais complexo do que se imaginava. O Lanús apresentou uma proposta de jogo madura e bem executada, aproveitando-se das dificuldades de um adversário que, apesar das boas intenções, ainda se mostrava desajustado taticamente. A equipe argentina, sob o comando de Pellegrino, demonstrou leitura de jogo precisa, fechando os espaços centrais e induzindo o Vasco a cometer erros na saída de bola. A estratégia do Lanús foi clara: neutralizar os pontos de apoio do adversário e explorar com velocidade os contra-ataques, estratégia que se mostrou eficiente diante de uma defesa vascaína vulnerável e mal posicionada em diversos momentos da partida. Fernando Diniz tentou implementar seus conceitos já de início, apostando em um estilo de jogo apoiado, de construção desde o campo defensivo e valorização da posse. No entanto, a execução ficou muito aquém do esperado. O time apresentou enorme dificuldade para sair da pressão adversária, e as constantes trocas de passes curtas em zonas perigosas acabaram alimentando o ímpeto do Lanús. A falta de profundidade e de agressividade nas ações ofensivas também foi evidente. Com um elenco ainda pouco adaptado à nova proposta de jogo e nitidamente abatido psicologicamente, o Vasco não conseguiu criar superioridade em nenhum setor do campo. Além das falhas táticas, chamou atenção a postura anêmica do time diante da adversidade. Mesmo diante de um resultado que se mostrava desfavorável, a equipe não reagiu com a intensidade necessária, tampouco demonstrou a resiliência exigida em um cenário hostil como o que se apresentou em Buenos Aires. A estreia de Diniz, portanto, acaba por escancarar o tamanho do desafio que ele tem pela frente. Não se trata apenas de implantar um novo modelo de jogo, mas de reconstruir a confiança de um grupo visivelmente fragilizado e sem identidade clara dentro de campo. Maurício Pellegrino, por outro lado, comandou com competência uma equipe que, mesmo sem brilho técnico, soube explorar cada brecha deixada pelo adversário. Sua experiência se refletiu na leitura da partida e na forma como seu time administrou os momentos de pressão e soube matar o ritmo do jogo quando necessário. A diferença de preparação e de entendimento coletivo ficou evidente, e o Lanús teve o mérito de controlar o duelo de forma madura, mesmo sem precisar se expor em excesso. A solidez da equipe argentina contrastou fortemente com a desorganização do lado brasileiro. O resultado, ruim para o Vasco, aprofunda a crise que o clube atravessa e traz um desafio ainda maior para Fernando Diniz. O treinador, conhecido por seu estilo autoral e por buscar soluções dentro de uma proposta ofensiva e corajosa, terá que encontrar maneiras de acelerar o processo de assimilação de suas ideias. O problema é que o tempo, nesse momento, joga contra. A urgência por vitórias e a pressão de um ambiente já saturado por frustrações anteriores tornam qualquer margem para erro ainda mais reduzida. Diniz vai precisar equilibrar convicção com pragmatismo para evitar que a situação se torne insustentável. Em termos práticos, a estreia serviu como termômetro do abismo entre a teoria e a prática. Não há dúvidas de que Fernando Diniz tem capacidade para transformar a equipe ao longo do tempo, mas o momento do clube exige mais do que boas ideias, exige resultado. E resultado é justamente o que faltou mais uma vez. A torcida esperava um novo sopro de esperança, mas o que se viu foi a repetição de um roteiro que já se tornou dolorosamente familiar. Resta saber agora se o Vasco terá estrutura e paciência suficientes para sustentar o início de um projeto que, mesmo promissor em tese, começa em meio a uma tempestade. A resposta institucional à partida também será determinante nos próximos passos do trabalho de Fernando Diniz. O Vasco precisa oferecer condições mínimas para que o treinador consiga implementar seu modelo sem ser engolido pela pressão que já se mostra presente nas arquibancadas, na imprensa e, principalmente, nos bastidores do clube. A crise no departamento de futebol, já latente antes mesmo da chegada do novo técnico, ganha contornos ainda mais delicados diante da sequência de resultados negativos. A ausência de um discurso unificado entre diretoria e comissão técnica agrava o cenário, e a falta de respaldo ao novo comando técnico pode comprometer a continuidade de um projeto que, por natureza, exige tempo, repetição e confiança.
Por sua vez, o desempenho apresentado pelo Lanús, mesmo não sendo exuberante, reafirma a estabilidade do trabalho de Maurício Pellegrino. A equipe argentina demonstrou disciplina tática, entendimento coletivo e, acima de tudo, serenidade para controlar a partida diante de um adversário estável. Esse contraste evidencia como a continuidade e a clareza de comando fazem diferença em jogos de alto nível, especialmente em competições internacionais. Enquanto Pellegrino consolida um trabalho com bases bem definidas, Diniz ainda procura o ponto de partida para iniciar sua reconstrução. Para o Vasco, o resultado ruim obtido fora de casa deve servir não como sentença, mas como um alerta urgente de que o clube precisa, mais do que nunca, de coerência, planejamento e coragem para enfrentar seus próprios erros estruturais. Antes de seguirmos, se curtir o vídeo, deixa um like e ativa o sininho no canal do Casaca News para não perder nada novo, tá? Continuando. Diante do cenário apresentado na partida contra o Lanús, é impossível não questionar: o torcedor do Vasco se sentiu representado dentro de campo? O rendimento da equipe, apesar da estreia de um novo comandante, foi suficiente para reacender algum tipo de esperança? A postura passiva em muitos momentos do jogo e a dificuldade em competir em igualdade de condições com o adversário certamente geram incômodo. A falta de intensidade, de organização e de respostas rápidas às adversidades talvez tenha deixado no torcedor um sentimento de déjà vu de que, mesmo com mudanças no banco de reservas, o time continua refém dos mesmos problemas estruturais que o acompanham há meses. Outro ponto que merece a reflexão da torcida diz respeito às escolhas feitas por Fernando Diniz ao longo do jogo. As alterações promovidas surtiram algum efeito prático dentro de campo? Houve melhora na dinâmica da equipe? Ou o time seguiu repetindo erros, mesmo após as mudanças? O treinador, ainda em início de trabalho, buscou ajustar a equipe durante a partida, mas é válido questionar se essas decisões foram estratégicas ou meramente reativas diante do domínio do Lanús. O torcedor vascaíno, conhecedor das nuances do clube e acostumado a identificar rapidamente os sinais de um time competitivo, tem elementos suficientes para avaliar se essas substituições apontam para um norte ou apenas serviram como tentativas desesperadas de equilibrar um jogo já comprometido. Também é importante ouvir da arquibancada: a proposta de jogo de Fernando Diniz, mesmo ainda em fase inicial, foi compreendida como positiva? A tentativa de manter a posse de bola, de construir desde trás e de se impor tecnicamente em território adversário faz sentido diante da atual realidade do elenco? Ou a impressão é de que a proposta ainda está muito distante da execução possível com os recursos disponíveis? A resposta da torcida pode ajudar a traçar o quanto há de fé no processo e quanto há de ceticismo em relação à capacidade do time absorver rapidamente uma ideia de jogo mais sofisticada e exigente. Por fim, a participação do torcedor nesse momento é fundamental não apenas para cobrar, mas também para indicar caminhos. A torcida do Vasco é exigente, mas também apaixonada e consciente. Ela sabe quando há evolução, mesmo que o resultado ainda não seja positivo. Resta saber: o que se viu contra o Lanús foi um começo promissor, com erros compreensíveis de uma transição em curso, ou um sinal de que o caminho adotado pode ser equivocado? As respostas virão com o tempo, mas, neste momento, o olhar crítico e construtivo do torcedor pode ser decisivo para dar o tom do ambiente que cerca Fernando Diniz e sua missão de reconstrução. Todo dia tem novidade do Vasco. Se inscreve no canal e dá um like para continuar sabendo de tudo. Comenta o que você acha nas notícias, isso ajuda muito o Vasco. Tchau, até o próximo vídeo.